Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, começamos agora uma aula focada, voltada para a Banca VUNESP, para o concurso do TJ São Paulo, especialmente. Nessa aula falamos sobre mínimo múltiplo comum. O foco é como que a Banca VUNESP, como que na prova do TJ pode cair mínimo múltiplo comum. Porque claro, né, o cálculo básico, o cálculo elementar, ele não vai cair na prova. Calcule o mínimo múltiplo comum entre 12 e 18, não vai cair de jeito nenhum, não tem chance alguma disso, cara. Mas é importante que você saiba fazer o cálculo básico, e aí eu te ensino também como que a Banca VUNESP, ela especialmente, cobra esse assunto, certo? Eu começo a aula então agora, coloco para você mínimo múltiplo comum, e aí eu coloquei assim, ó, calcule o mínimo múltiplo comum entre 12 e 18. E aí nós vamos então fazer o seguinte, ó, para você calcular o mínimo múltiplo comum, você coloca o número 12, aí você coloca o número 18, aí você passa uma barrinha e você faz a decomposição simultânea deles. Primeiro você começa assim, porque número que eu posso... Aliás, não, nesse caso não. Comece pensando o seguinte, os dois números são pares, certo? Eu posso colocar o número 2. O 12 divide por 2 fica 6 e o 18 divide por 2 fica 9. Agora você coloca 2 de novo, afinal o 6 eu posso dividir por 2. O 6 dividido por 2 fica 3 e o 9 você repete. Muito bem. Agora você coloca número 3, 3 divide por 3 fica 1, 9 divide por 3 fica 3. Coloca 3 de novo, o 1 você repete, 3 divide por 3 fica 1. Detalhes importantes, tá? Nessa coluna que está aqui, você obrigatoriamente só pode colocar números primos. Você não pode, de forma alguma, usar números que não são primos. Logo, nessa coluna, você sempre coloca números primos. Eu, via de regra, começo com o 2, enquanto eu puder eu coloco o 2. Quando eu não posso mais colocar o 2, eu coloco o 3. Quando não puder o 3, eu coloco o 5 e assim vai. Lembre que os números primos começam assim. O primeiro número primo é o 2, depois é o 3, depois é o 5, depois nós temos o 7, depois nós temos o 11, depois nós temos o 13, tá bom já, não precisa mais do que isso. Para resolver questões da sua prova, esses iniciais aqui tá maravilhoso já. Então você começa colocando o número 2, enquanto você puder, coloca o 2. Ah, não tem mais nenhum deles que é par, então vai para o 3. Caso você precisasse, colocaria o número 5 e continuaria, certo? O momento que você para é o momento em que todos eles se transformam em 1. Todos eles vão até o final. Eu costumo dizer que você vai até o talo. Até o talo é até todos eles virarem o número 1. Quando você finalizou o processo, você passa uma barra e você multiplica os fatores que você encontrou. 2 vezes 2 significa 4. 4 vezes 3 significa número 12, 12 vezes 3 significa número 36. Agora interprete comigo, por gentileza, o mínimo múltiplo comum entre o número 12 e o número 18 é igual ao número 36. O que significa isso na prática? Significa dizer que 36 é o primeiro número divisível por 12 e por 18. O 36 é o primeiro, é o menor número que eu posso dividir por 12 e a divisão é exata, e eu posso dividir por 18 que a divisão é exata. Isso significa mínimo múltiplo comum. Veja a interpretação. O 36 é o menor número, por isso que fala mínimo. Ele é o menor número divisível ao mesmo tempo, e aí por isso que é comum, porque é ao mesmo tempo. Ele é o menor número que existe, que é divisível ao mesmo tempo por 12 e por 18. Pode perceber que se eu dividir 36 por 12, a resposta é 3. Ó. Se eu pego 36 e eu divido por 12, a resposta é 3. Se eu pego 36 e eu divido por 18, a resposta é 2. Ambas as divisões são exatas. O 36 é o menor número divisível ao mesmo tempo por 12 e por 18. Johnny,
Existem outros números? Existem. Agora, se você for aumentando de 36 em 36, eles serão divisíveis por 12 e por 18. Veja, 36 mais 36, 72. 72 também é divisível por 12 e por 18. 72 mais 36 também é divisível por 12 e por 18. Escreverei para você aqui. Quando você começa pelo 36, você sabe que ele é o primeiro. Ele é o menor número divisível pelos dois. Então veja, 36 é o primeiro número que existe, que é divisível ao mesmo tempo por 12 e por 18. Se você for aumentando agora de 36 em 36, você encontra uma sequência bem legal. Ó. 36 mais 36, 72. Mais 36, 108. Mais 36, 144. Esses números formam uma sequência, e essa sequência são os números divisíveis ao mesmo tempo por 12 e por 18. O 72 eu posso dividir por 12 e posso dividir por 18. O 108 eu posso dividir por 12 e posso dividir por 18 e assim por diante. O 36 é o primeiro deles, é o menor deles, por isso o mínimo múltiplo comum. Nós avançamos, calcule o mínimo múltiplo comum entre o número 20 e o número 35. Prometo a você, vou fazer aqui 2 ou 3 cálculos rápidos, cálculos diretos, e aí eu vou nas questões da Banca Vunesp para você aprender a usar isso aqui com problema, na hora da prova de verdade. Então, tô preparando a galera para chegar prontinha comigo lá, tá bem? Calcule o mínimo múltiplo comum entre 20 e 35. Veja, eu tô perguntando o seguinte: quem é o primeiro número que é divisível ao mesmo tempo pelo 20 e pelo 35? Aí eu não sei fazer isso de cabeça, caso consiga de cabeça, maravilhoso. Não consegue fazer de cabeça, ó, 20 e 35. Passo uma barra aqui ao lado. E agora lembre que nessa coluna só colocamos números primos. Começa colocando 2, 20 dividido por 2 fica 10, 35 você repete. Coloca 2 de novo, 10 dividido por 2 fica 5, o 35 você repete. Perceba que eu não posso colocar mais o número 2. Só que também não faz sentido colocar o 3. Se eu colocar o 3 aqui, está errado. Por quê? O 5 não é divisível por 3 e o 35 também não é divisível por 3. Ou seja, colocar o 3 aqui é um erro. Na realidade, eu devo colocar o 5. 5 divide por 5 fica 1, 35 dividido por 5 fica 7. Agora eu coloco o número 7, 7 dividido por 7 fica 1 e o 1 você repete. Quando você vai até o talo, você encontrou o mínimo múltiplo comum. Na realidade, vai calcular agora. Você passa a barra e multiplica tudo. Veja, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 5 é 20, 20 vezes 7, 140. O que significa isso, prof? Significa dizer que o mínimo múltiplo comum entre os números 20 e 35 é o número 140. Mais uma vez, atenção, o número 140 é o primeiro, é o menor número que você pode dividir por 20 e você pode dividir por 35. Você não precisa fazer isso, apenas saiba o significado. Nós avançamos, último que eu faço, acho que é o último que eu faço aqui de continha básica, e depois eu avanço para problemas junto contigo. Calcule o mínimo múltiplo comum entre 12, 15 e 18. Johnny, eu posso fazer isso com mais números? Pode, sem nenhum problema. Quantos números você quiser, quantos números você precisar fazer. Normalmente, a sua prova vai exigir de você que você faça com 2 ou com 3 números no máximo, certo? Eu coloquei aqui 3 valores agora e rapidamente faço contigo para que nós não percamos tempo, ok? Eu coloco lá o número 12, eu coloco o número 15 e eu coloco o número 18. Passo a barra. O nome desse processo, para você aprender a falar bonito, imagina você vai falar com teu amigo, né? Porque uma coisa legal, cara, uma coisa bacana, é você aprender a falar corretamente. Porque aí você, quando você precisar, é claro, você pode demonstrar que você sabe. Johnny, eu nunca sei o nome desse negócio aí. Qual que é o nome desse negócio aí? Significa decomposição
simultânea. É quando você decompõe os números de maneira conjunta, de forma simultânea. Portanto, quando você for falar disso a partir de agora com algum amigo, diga assim: olha, para você fazer o mínimo múltiplo comum, basta você fazer a decomposição simultânea. Que chique, né, cara? A decomposição simultânea. E o cara vai dizer: porra, tá manjando, hein? Vamos lá. Façamos então a decomposição simultânea. Começa colocando o número 2, 12 por 2 fica 6, o 15 você repete, 18 por 2 fica 9. Dá para colocar o 2 ainda? Dá, porque tem o 6 aqui. Coloca 2 de novo. 6 dividido por 2 fica 3, o 15 você repete e o 9 você repete. Perceba, não dá para colocar o 2, porque nenhum deles agora é par. Você então avança e você coloca o número 3. 3 divide por 3 fica 1, 15 divide por 3 fica 5, 9 divide por 3 fica 3. Coloca o 3 de novo. 3 divide por 3 fica 1, o 5 você repete e coloca o número 1. Agora você conclui colocando o 5, o 1 você repete, 5 divide por 5 vale 1, o 1 você repete, pronto. Você foi até o talo, você foi até o final, você executou a decomposição simultânea e, portanto, agora nós multiplicamos e multiplicando nós encontramos o mínimo múltiplo comum. Vejamos, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 são 12, 12 vezes 3 são 36, 36 vezes 5 são 180. Significa dizer que o número 180, ele é o menor múltiplo comum. Ele é o menor número que é divisível pelo 12, pelo 15 e pelo 18 ao mesmo tempo. Ele é o menor, existem outros maiores, ele é o menor de todos. E aí você veja só, né, Johnny? Isso é muito fácil. Quer dizer, isso aí vai cair na minha prova? Não desse jeito. Você vai ter que saber fazer a continha para responder a questão. Tá, e como que cai na minha prova? Bora agora fazer questões da Banca VUNESP sobre esse assunto aqui, tá legal? Agora eu coloco na sua tela, eu vou avançar aqui para você uma tela e aí caímos aqui. Essa questãozinha foi alvo da Banca VUNESP agora não, né, no ano 2020, e ela falou basicamente o seguinte: Emerson machucou seu joelho praticando esportes e precisa tomar um anti-inflamatório de 8 em 8 horas, colocar gelo a cada 6 horas e passar uma pomada de 4 em 4 horas. No dia 7 de fevereiro deste ano, às 10 horas da manhã, ele colocou gelo, tomou o anti-inflamatório e passou pomada. Cumprindo os horários prescritos, ele tornou a fazer os 3 procedimentos juntos, novamente, no dia 8 de fevereiro, e aí eu quero saber o horário. Veja que em momento algum, em instante algum, o autor diz para você que é uma questão de mínimo múltiplo comum. E é aí que tá a graça. É esse conhecimento que muita gente não tem. Ele não sabe quando aplicar o mínimo múltiplo comum. E aqui vai uma dica muito importante. Toda e qualquer questão, agora essa parte você copia porque cai em prova, tá? E ninguém conta para você. Toda e qualquer questão de encontro futuro é resolvida por mínimo múltiplo comum. Eu não entendi, Johnny. Encontro futuro. O que é encontro futuro? É alguma coisa, é algo que aconteceu agora, aconteceu já, é um encontro entre situações, entre eventos que acabou de acontecer e ela voltará a acontecer. Darei para você alguns exemplos agora. Quer ver só? Existe um terminal rodoviário, muito bem, e nesse terminal rodoviário, um ônibus demora 40 minutos para sair e voltar, o outro ônibus demora 60 minutos para sair e voltar, e um terceiro busão demora 80 minutos para sair e voltar. Então perceba, eu tenho um terminal rodoviário, por exemplo, e aí tem 3 ônibus. Um deles volta a cada 40 minutos, o outro volta a cada 60 minutos e o outro volta a cada 80 minutos. E aí ele fala assim: agora, já, nesse momento, os 3 ônibus se encontraram na rodoviária. Os 3 ônibus se encontraram no terminal de ônibus e saíram ao mesmo tempo. Daqui a quantos minutos esse encontro voltará a acontecer? Daqui a quanto tempo esses 3 ônibus voltarão a se encontrar juntos no terminal rodoviário? Perceba que eu estou perguntando quanto
quanto tempo demora para acontecer o encontro futuro. Nessa questão, nós temos exatamente o mesmo conceito. Por que? Dê uma olhadinha comigo. Ele disse que às 8 horas da manhã, no dia 7 de fevereiro, às 8 horas da manhã, ele colocou o gelo, ele tomou o anti-inflamatório e passou pomada. Acabou de acontecer o encontro. O encontro entre o gelo, o encontro entre o anti-inflamatório e também entre a pomada, ou seja, o gelo, o remédio e a pomada se encontraram às 8 horas da manhã. E a pergunta qual é? Daqui a quanto tempo? Qual é o momento, qual é a hora, basicamente, daqui a quantas horas voltará a acontecer esse encontro? Claro, cada um deles tem um tempo diferente, porque são 3 elementos: o gelo, o anti-inflamatório e a pomada. Cada um deles tem um tempo diferente, é normal. E aí ele quer saber quanto tempo demora para acontecer o encontro novamente. Essa questão é uma questão de encontro futuro. Coloco para você aqui e deixo marcadinho no seu material, por gentileza, tenha isso marcado. Toda e qualquer questão que seja uma questão de encontro futuro, toda e qualquer questão que você perceba que usa esse conceito, sempre você resolverá através de MMC. E esse conhecimento, ele te dá questões na prova da Banca VUNESP. Qualquer que seja, em especial na prova do TJ São Paulo. Pronto, encontro futuro, MMC. Agora você veja só o que é que nós temos para você. Eu tenho um elemento que é justamente um gelo, tem gelo aqui. Além do gelo, eu tenho o anti-inflamatório e, além disso, eu tenho pomada. Cada um deles tem um tempo diferente. Perceba só, ele disse para mim que o anti-inflamatório, vou apagar isso aqui, tá? O anti-inflamatório, 8 em 8 horas. O gelo, 6 em 6 horas. E a pomada, 4 em 4 horas. O que eu vou calcular, portanto, é o MMC entre 8 horas, 6 horas e 4 horas. Bora fazer continha. 8 horas, 6 horas e 4 horas. Passa a barra aqui e nós vamos, então, resolver a questão. Você agora vai começar pelo 2, colocou o 2 aqui. 8 divide por 2 fica 4, 6 divide por 2 fica 3, 4 divide por 2 fica 2. Coloca 2 de novo. 4 divide por 2 fica 2, 3 você repete. 3 divide por 2 fica 1. Coloca 2 de novo, 2 divide por 2 fica 1, o 3 você repete, o 1 você repete. Não dá mais para colocar o 2, coloca o 3. Número 1 você repete, 3 divide por 3 fica 1, o 1 você repete, pronto. Você foi até o talo, que é bom, né? E até o talo é que é bom. Você foi até o talo. E quando você vai até o talo, você encontrou o mínimo múltiplo comum. Passa a barra e agora você multiplica. Atenção, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 3, 24. 24 o quê? Pelo amor de Deus, não vá fazer merda agora. Não vá perder a questão agora, pelo amor de Deus. 24 o quê? Vou te explicar, quer ver? Aqui eu tenho 8 horas, aqui eu tenho 6 horas e aqui eu tenho 4 horas. O resultado são 24 horas, ou seja, esse encontro vai demorar 24 horas para acontecer, um dia completo. Portanto, vejamos, ele disse que no dia 7 de fevereiro deste ano, às 10 horas da manhã, houve esse encontro. Veja, o encontro inicial aconteceu às 10 horas da manhã do dia 7 de fevereiro. O próximo encontro demora 24 horas. Logo, o próximo encontro vai ser às 10 horas também, só que às 10 horas do dia 8 de fevereiro. Portanto, alternativa A, 10 horas. Professor? É só isso? Você promete que é só isso? Sim, filho, é só isso que você tem que fazer. Ele vai dar para você 2 ou 3 elementos, cada um deles vai ter o seu próprio tempo, nesse caso o gelo 4 em 4 horas, o anti-inflamatório de 8 em 8 horas, e ele passa também ali a pomada, aliás, pomada 4 em 4 horas, gelo de 6 em 6 horas, e também nós tínhamos ali o anti-inflamatório de 8 em 8 horas. No dia 7, às 8 horas da manhã,
houve o encontro entre eles. Legal. Daqui a quanto tempo voltará a acontecer? Daqui a quanto tempo eles vão se reencontrar? Encontro futuro, pronto. Basta fazer o mínimo múltiplo comum. Professor, e é sempre desse jeitinho, sim, é sempre desse jeitinho. E como eu sei que você é desconfiado, como eu conheço concurseiro e sei que concurseiro é desconfiado por natureza, eu trouxe logo 3, porque aí com 3 você se convence que é sempre igual. E aí eu trago a próxima já, tá aqui na tela, próxima questão fala o seguinte, também da VUNESP, também do ano 2020. Suponha que as eleições para presidente em certo país ocorram a cada 4 anos e em outro país a cada 6 anos. Se em 2019 houvesse eleições para presidente nesses 2 países, ou seja, coincidiu, houve o encontro entre eles. Por quê? Existe um primeiro país em que a eleição é a cada 4 anos. Em um outro país, a eleição é a cada 6 anos. Em 2019, houve o encontro entre as 2 eleições para presidente. Legal. Então, a próxima vez que essas eleições ocorreriam novamente, em um mesmo ano, nesses países, seria... E aqui nós temos, então, basicamente o seguinte. Nós temos, novamente, uma questão que envolve encontro futuro. Um encontro aconteceu em 2019. E eu quero saber agora, no futuro, quando voltará a acontecer. E aí nós colocamos aqui, encontro futuro. Se é uma questão de encontro futuro, você é obrigado a partir de agora a saber, essa questão se resolve por MMC. Nesse caso, muito mais tranquilo, porque nós temos só 2 valores, não é? E se eu tenho só 2 valores, tranquilidade, vou lá e coloco assim, vou calcular o MMC entre 4, que é o primeiro valor que ele passou, e o número 6, que é o segundo valor que ele passou. Esse número é 12, caso você não consiga, nós então iremos fazer aqui, ó, você coloca número 4, você coloca número 6, você passa a barra aqui ao lado e você começa colocando o número 2. Afinal, 4 dividido por 2 fica 2 e 6 dividido por 2 fica 3. Você coloca o 2 mais uma vez, 2 dividido por 2 fica 1, o 3 você repete. Agora você coloca número 3, 3 divide por 3 fica 1, o 1 você repete, pronto, acabou. E agora você então multiplica, 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 3 são 12. 12 o quê? Atenção agora, sempre para esse cuidado. Ó, deixa eu mudar a cor aqui, senão fica ruim de você enxergar aí, eu prefiro uma cor azul agora. Então, coloquei aqui, 12. 12 o quê? Esse 4 são 4 anos e esse 6 são 6 anos. Cuidado, sempre coloque a mesma unidade. Se aqui está em ano, aqui também tem que ser em ano, evidentemente. 4 e 6 anos, logo 12 anos. Muito bem. O mínimo múltiplo comum são 12 anos. Agora, atenção. Em 2019, as eleições ocorreram juntas. 2019 mais 12 anos vai para 2031. Por isso que a alternativa, novamente, é a alternativa A. Caramba, Johnny, é uma questão tranquila demais, né? Não sei o que você está achando aí, mas eu avalio esse modelo de questão como muito tranquilo. Porque, primeiro, é sempre igual. Ele vai te dar um encontro e ele vai dar o tempo de cada um deles. Ele não tem como esconder isso de você, ele vai te dar o tempo de cada um deles. Bastando, então, que você faça o mínimo múltiplo comum. Como eu conheço o meu pessoal, como eu conheço você, desconfiado que você é, tá pensando assim, mas não pode ser, John. É só isso mesmo, cara. É só isso. Dá uma olhadinha aqui nessa próxima, ó. Quando ele tenta complicar, quando o autor tenta sacanear você, mais uma questão do ano 2020, ó, olha quanta questão só em 2020. Ele fala de folga, dá uma olhada. Carlos folga um dia a cada 4 dias trabalhados. E João folga um dia a cada 5 dias trabalhados. Sabendo-se que ambos são seguranças e trabalham independentemente de ser final de semana ou feriado, se domingo passado, Carlos e João estavam de folga. Então, a próxima vez em que ambos estarão de folga em um mesmo dia. E aí você perceba que nós temos mais uma vez encontro futuro. Veja, domingo passado,
Carlos e João estavam de folga. Encontro. Domingo passado foi o encontro da folga de Carlos com a folga de João. No domingo, a folga de Carlos encontrou a folga do João. Encontro. Quando é que isso voltará a acontecer? Encontro futuro. Encontro futuro, mínimo múltiplo comum. Só nesse caso, tome cuidado. Por quê? Ele diz para você o seguinte: o Carlos, ele folga um dia, trabalha 4. Ele falou assim: Carlos folga um dia a cada 4 dias trabalhados. O ciclo dele é de 5 dias. Tem que tomar cuidado com isso. O ciclo dele é de 5 dias. Portanto, colocarei para você assim: o Carlos, cuidado com esse modelinho aqui, porque o modelinho engana. O Carlos, ele trabalha, o ciclo dele é um ciclo de 5 dias. A cada 4 dias trabalhados, um é folga. Legal. O João tem um ciclo de 6 dias. Por que um ciclo de 6 dias? E eu já vou apontar para você. Quer ver? O Carlos está aqui, ó. Carlos folga um dia a cada 4 dias trabalhados. Por isso que é 5. Porque eu tenho 4 dias de trabalho mais um dia de folga. Por isso que eu tenho, então, justamente 5 dias, que é o ciclo do Carlos. O João, ele folga um dia a cada 5 dias trabalhados. Então o ciclo dele é 6, porque ele tem um dia de folga mais 5 de trabalho. Por isso que nós temos 6 dias o ciclo do João. Logo, para que nós possamos responder a questão, eu vou calcular o mínimo múltiplo comum entre o número 5 e o número 6. Faço direto aqui. O mínimo múltiplo comum entre 5 e 6 é 30. Nós temos 30 dias. Esse é o período que demora para que nós tenhamos, então, o encontro futuro. Veja que se você tivesse feito 4 e 5, você chegaria em outra resposta que é errada. Nesse tipo de questão em que nós temos dias trabalhados e folga, aumenta a folga, por isso que são 5 e 6. Se usasse 4 e 5, completamente errado. Agora, eu vou fazer o seguinte para você, agora um pouquinho de calendário aqui, porque a parte de mínimo múltiplo comum acabou, é daqui a 30 dias, certo? Domingo, aí demora mais 30 dias. A questão agora é saber o seguinte, cara, qual dia da semana que vai ser? Aí agora é um pouquinho de calendário, é um conhecimento sobre calendário, certo? O que você faz? Você vem aqui e você monta a partir do dia que começou. Quando for trabalhar com calendário, coloque assim, ó. Começou no domingo, aí foi segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, ocorreu o encontro no domingo. Foi no domingo que aconteceu esse encontro. Legal. Agora, você vai lá e pega 30 dias... e você divide pelo número que é o número 7. Por que eu vou dividir por 7? Porque a semana completa, ela tem 7 dias. Quando eu quero saber, por exemplo, quer ver? Eu tenho lá, hoje é terça, fechou? Hoje é terça. Hoje é segunda. Hoje é segunda. Daqui a 14 dias vai ser quando? Daqui a 14 dias vai ser de novo segunda, certo? Porque são 2 semanas completas. De 7 em 7 vai repetir. A cada 7 dias repete. Vou te mostrar aqui, bonitinho, quer ver? Eu tenho assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Daí começa de novo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí depois começa de novo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Significa dizer que a cada 7 dias haverá uma repetição. Existe um padrão de 7 em 7. Logo, para que você descubra o dia que vai cair, você pega 30 dias e você divide por 7. Professor, 30 dividido por 7 é 4, tá certo isso? Tá, ó, 4.
Coloca lá, número 4, beleza. Agora, você então vai fazer o seguinte para nós. 4 vezes 7, 28, aí 30 menos 28, sobra como resposta número 2. O que significa isso? Significa dizer que foram 4 semanas completas, 4 semanas completas e mais 2 dias. 4 semanas completas mais 2 dias, certo? Cada semana completa volta no domingo. Então, 4 semanas completas, estamos justamente no domingo. Esse 2 é quem vai dar a resposta para nós. Esse 2 nos dá o resultado. Sobrou 1, sobrou 2. Como sobrou 2, terça-feira, a alternativa é terça-feira é o gabarito correto, certo? Então, basicamente, esse é o processo. E aí, calendário, aliás, uma aula que eu tenho que fazer aqui no meu canal que eu não fiz ainda, é uma aula legal de calendário. Vou fazer, tá? Uma aula completinha de calendário, tem muita coisa importante de calendário, tem muita pegadinha de calendário. E aí eu preciso que você fique atento com calendário, fechou? Deixa eu passar aqui. Eu vou encerrar então esse bloquinho que eu fiz para você. E nesse bloco nós falamos sobre mínimo múltiplo comum e eu resolvi questões em que você aprendeu de que maneira que a banca Vunesp cobra sempre, é sempre desse jeito que ela cobra mínimo múltiplo comum. E aí, claro que daqui a pouquinho, né, no próximo bloco, eu falo contigo sobre máximo divisor comum. Por enquanto era isso, já volto, até mais, valeu!